Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Alavancar Podcast. Eu sou o Matheus Venâncio, do meu lado aqui, como sempre, tá meu parceiro El. E aí, El, como é que você tá? Tô bem, mano. E você? Tô bem, graças a Deus. Como é que tá sendo a semana? Cara, tá começando agora, né? Depois desse feriado aí prolongado aí, né? Muito descanso, graças a Deus. Coisa que eu não sabia. Você foi viajar esse feriado? Não viajei nada, rapaz. Fiquei em casa mesmo. Fiquei em casa, fiquei aproveitando, fiquei tentando ver se eu parava pra refletir algumas coisas aí, né? Aprofundar conhecimento e tudo mais. E agora eu tô aí pronto Pra quem não avançar. sabe, o El é teólogo, né, El? A gente Não de tenta. formação, mas Não, é leigo, né? A gente teólogo. tenta. Mano, deixa eu te perguntar, você já pensou em fazer trança já? Nunca pensei, mano. Você tem uns traços de negro, eu acho que ia ficar bacana em tu aí, umas trancinhas, né? Não sei, cara. Bem, Teria- eu não sou especialista Teria que ver com pra o falar nosso sobre isso aqui, convidado. mas está com um cara aí que ele é conhecido como o príncipe das tranças, né? Quem é esse cara aí? Aí, ó, é o Vitor, né? Príncipe das tranças, o cara. E aí, galera, como que vocês estão? Obrigado, primeiramente, né, pelo convite, tá? Obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, Meu primeiro podcast com essa estrutura maneira pra caramba, Principalmente. né? Você bota lá na edição. Lá. É. Tô feliz pra caramba. E é isso, né? Príncipe das tranças. Hoje, né, tô sendo cada vez mais conhecido como príncipe só porque hoje eu sou cabeleireiro, né? Sou especialista em cabelos crespos e cacheados, principalmente, né, em cabelos crespos. Então, hoje sou mais conhecido como príncipe, né? Porque o príncipe das tranças foi o propulsor, né? Foi aonde ali eu criei, comecei a me adaptar em relação a tranças e a partir daí a gente começou a trabalhar com material bruto, que é o cabelo, né? Que se não tiver cabelo não tem trança. Então a gente começou a tratar dos cabelos e hoje tá tudo muito legal. A gente faz tudo isso, né? Mas um cabelo assim, como o de duel, assim, que não é crespo, assim, dá pra ficar Então, legal. o El ele tem o cabelo cacheado, né? Um cabelo que eu chamo de médio oleíco, ele tem média oleosidade, né? Tem uma oleosidade bem próxima ali do couro cabeludo e vai perdendo um pouco dessa oleosidade ao longo do comprimento, que é o famoso cabelo cacheado, né? Que muita gente confunde com crespo, né? Mas em relação a penteados afros, eu tenho duas regrinhas para poder você conseguir, para você poder usar penteados afros. A primeira, tem que ter cabelo. Sei, Segunda, tem que ter dinheiro. Você tendo isso, tá show de é bola. muito caro? Não, pô, você só precisa ter dinheiro que Pra você tem que. manter, Pra cuidado. manter Não, isso, você tem que contratar um serviço, né? serviço bom. De Se você não qualidade, contrata serviço, você não tem excelência. penteado. Não sei se você sabe fazer em você mesmo. Entendeu? Então, isso é o requisito básico. Então, qualquer pessoa pode usar penteado afro. Lógico que tem outras questões, né? Um pouco mais profundas, raciais, que falam sobre e tudo mais. Mas falando sobre penteados em si, não há nada que te impeça de utilizar penteados, né? Tendo dinheiro e cabelo, você pode usar o que você quiser. Show de bola. Então, príncipe, nos conta aí como é que começou tua trajetória. Como é que você, tua infância, como é que você se viu assim nesse negócio? E aí, conta pra gente. Então, gente, minha infância foi bem. Não vou dizer que foi uma infância traumática, não, tá? Porque minha mãe, ela foi sinistra. Sou filho de mãe solteira, como a maioria dos brasileiros, né? Conhecia meu pai, né? Tinha contato com ele, mas ele não foi ali um pai ativo, né? Mas eu tenho dois irmãos, né? Sou o filho do meio. E sempre fui criativo, desde criança, sempre desenhei muito bem, sempre gostei de cantar, sempre joguei futebol, tudo isso. E todas essas coisas eu fazia de maneira, desde pequeno, sempre buscando ser profissional dentro dessas áreas, né? Depois fui me envolver com dança e comecei a trabalhar com dança e tudo mais, né? Fui estudar e acabei como profissional ali da dança. Aí aconteceu da seguinte forma, né? Eu em um dado momento da minha vida conheci o hip hop, né? Que foi o que me fez sair do futebol para ir para dança. Comecei a estudar dança e quando eu cheguei mais para frente um pouquinho, conheci os penteados afros através de uma menina que eu conheci no Baile Charme Madureira, Sim, né? sim, conheço. E ali é um lugar muito preto, né? Então, ali eu fui ter mais acesso às coisas que eu não tinha acesso, né? Pro lado de cá, Niterói, São Gonçalo. E conheci depois num DVD, que era o Trex, né? Trex. Antigamente tinha uns DVDs de hip hop. Então, ali eu fiquei... Via o visual dos americanos, né? Dos negros americanos. E aquilo foi surreal para mim. Até falo, até hoje, que a influência dos negros americanos que foi ali na minha pré-adolescência
fez muito sentido, representa muito a minha estética, representa muito o meu modo de empoderamento, né? Porque aqui, infelizmente, a gente não tinha tantas referências, né? De a gente ver em lugares, né? Em pontos altos, assim, negros bem-sucedidos. A gente tinha esporadicamente, tinha o Pelé, tinha poucas pessoas, Sim, né? é verdade. E a gente não se baseava muito nessas pessoas, até porque elas eram usadas como ofensa, né? Contra a gente, né? Quem nunca foi chamado de Pelé, né? Como se fosse uma ofensa, né? O cara mais bem pago do mundo, mais conhecido do mundo, a gente rei, era né? ofendido com o nome dele, né? Mas a partir daí, eu comecei a me envolver com penteados e tudo mais. Eu fiquei curioso, né? Eu não sabia trançar, nada disso, não tinha essa experiência. Eu comecei na minha carreira com literalmente o valor de R$ 2,35 e uma grade da janela. Por quê? Caraca. Porque eu não sabia fazer tranças, nada disso, não tinha acesso ao YouTube porque eu não tinha nem dinheiro, né? Não tinha, tava muito quebrado financeiramente, morava com minha mãe ainda, meu filho estava pequeno e a partir daí comecei a conhecer essas pessoas que tinham contato com o penteado afro lá de Madureira e tudo mais, achei super curioso. Um dia eu cheguei em casa, comprei um rolo de lã lá no centro da Alcântara, e a lã custava R$ 2,35, que foi o investimento, né? O primeiro investimento, sem eu saber que seria um investimento. Porque comprei essa lã porque eu tinha curiosidade de entender. Por incrível que pareça, sou muito curioso. Então, eu quero sempre entender muito das coisas. Queria entender como que se fazia aquilo, né? Que era aquela trança de 3 perninhas, assim, que todo mundo conhece, né? O que eu fiz? Peguei aquela lã, era até uma lã vinho, amarrei na grade da janela do meu quarto. Eu morava na Avenida Maricá nessa época. Era 2014, se eu não me engano. E a partir daí eu comecei a tentar trançar. Eu não sabia trançar, não sabia que para fazer uma trança daquela precisava de 3 perninhas daquela. Então foi uma luta muito grande para eu poder entender aquilo. Levei mais ou menos uma semana e pouca, 2 semanas para entender que você, juntando, né, cruzando uma perninha com a outra, formava uma trança. Depois que eu descobri, eu fiquei maluco. Fiquei maluco porque eu comecei a fazer muito ali na minha janela. Comecei a fazer muitas mesmo, muitas. E fiquei até meio maluco, porque eu fiquei viciado naquilo. E acredito até que a forma de eu trançar hoje tem muito daquela época, porque sem eu perceber, eu treinei muito, né? Mesmo sem ter esse objetivo. E minha mãe estava desempregada, eu dava aula de dança, eu ganhava muito pouco, ganhava pouquíssimo, muito pouco, era um absurdo, né? E quem está assistindo a gente trabalha com dança, ou já trabalhou, conhece alguém que trabalha, sabe o quanto é desvalorizado aqui no nosso país trabalhar com dança, né? Quanto a arte não... Essa específica não vale tanto, né? Mas graças a Deus tem muita coisa mudando. Mas aí eu botei currículo para conseguir trabalho por fora, que eu já tinha sido estoquista antes, né? Já trabalhei de muitas outras coisas. Consegui uma vaga numa fábrica de tecido. Era no Culubandê, essa fábrica de tecido. Peguei e fui. Trabalhei uma semana. Olha como é que as coisas acontecem na minha vida, hein? Trabalhei uma semana. No sábado que eu fui para casa, eu entrei no ônibus. Eu lembro que tinha até aquele micro-ônibus ainda, né? Nem sei se tem mais. Eu entrei no ônibus e olhei a porta da fábrica. Sabe quando passa na sua mente, foi uma voz, sabe? Como você tivesse ouvido, só que na sua cabeça parece que é ideia. É uma ideia que passa rápido. Então aconteceu, eu ouvi assim, que eu não ia mais voltar. Mano, eu não voltei nunca mais. Eu não voltei nem pra pegar o dinheiro. Caraca. Real, eu nunca mais voltei mesmo. Eu olhei para a porta da fábrica, ouvi como se fosse uma voz na minha cabeça passando rapidamente. Eu nunca mais voltei mesmo. Cheguei em casa, não indico, tá, gente? Cheguei em casa, deu uma coisa na minha cabeça que eu falei para minha mãe que tinha perdido o emprego. Falei que fui mandado embora. Como eu explico isso? Não explico, porque não sei como explicar. Porque nem eu entendi porque eu falei aquilo. Só que logo em seguida, horas depois, eu me arrependi de falar que eu falei, cara, eu tô ficando maluco. Por que eu falei que eu perdi o emprego? Eu tava passando uma perrengue agora. O que tá acontecendo? Eu falei, vai chegar segunda-feira, que era sábado, vou me arrumar, 5 da manhã, e eu vou trabalhar normalmente. Mano, eu fiquei a madrugada toda, de domingo pra segunda acordado, e não consegui me movimentar. Fiquei paralisado, sentado na cama. E depois disso, o que aconteceu? Fiquei sem emprego mesmo, né? Claro, não voltei. E fiquei muito mal.
fiquei mal. Falei, cara, o que que eu fiz? Cara, e comecei a botar currículo de novo. Olha só, coisa de maluco, né? Só que nesse processo de botar currículo de novo, ainda tava dando mais aulinhas esporádicas, ganhando pouquinho, mas era alguma coisa, e botando currículo, e nesse meio tempo eu tava fazendo o quê? Trançando na janela. Trançando na janela, trançando na janela. Já tinha aprendido a fazer a trança, só que eu queria muito saber qual era a sensação de fazer aquilo num cabelo de verdade. Não recorri à minha mãe, não recorri à minha irmã, até porque eu fazia escondido no meu quarto, né? Elas nem sabiam. Fazia escondido, muito por medo de julgamento e tudo mais. E depois eu fui julgado, tá? Fui julgado bastante, fui bastante julgado. Mas fui o quê? Fui na casa da minha avó, ela ainda era viva. Ela fazia uns arranjos para ajudar. Essas meninas que vão fazer 15 anos e tudo mais, faziam umas coisinhas assim para poder enfeitar. Sabe essas bonecas Barbie de antigamente, bem chula mesmo, aquela que só tem cabelo em volta e aqui a careca. E minha prima tinha um monte Isso aí. Barbie. Essa mesmo. Então, ela tinha uma daquela, ela tava enfeitando pra uma parada assim, eu perguntei pra ela se ela podia me emprestar. Aí ela falou, pra quê? Aí eu, não, só pra eu poder ver. Aí ela, não vou te emprestar não. Não vou te emprestar não. Aí eu, tá, tudo bem. Aí continuei lá, sentado na casa dela lá. Ela foi no banheiro, né? Você sequestrou a Barbie da... Meti a mão na Barbie. Droga. Meu primeiro e único furto da minha vida, tá? Aí tive que, né, roubar a boneca da minha avó. E foi com essa boneca, né, que a gente foi lá na Globo. E depois a gente vai falar sobre isso. Peguei, saí correndo. Parecia que eu tinha, sei lá, roubado um banco. Você tinha que ver, né? Quando você não tem esse hábito é fogo, né? Qualquer coisinha assim. Aí cheguei em casa, falei, cara, vou realizar meu sonho. Vou fazer uma trança num cabelo. Aí botei a boneca assim no meio das pernas assim e comecei a tentar treinar. Era muito difícil, eu não conseguia. E treinei até conseguir. Essa boneca eu tenho ela até hoje, porque ela é um símbolo, né, do meu início, sabe? Mas não é algo que eu fico expondo tanto que ela foi meu início. Hoje eu tô vivendo outra fase. Mas ela tá lá até hoje, porque ela me lembra muito uma base, sabe? De onde eu parti, sabe? Então tá lá até hoje. E a partir dali, eu fiz o cabelo de um garoto que eu fui na padaria comprar pão, que foi o primeiro cabelo que eu fiz. Numa pessoa, fui comprar pão, ele trabalhava na padaria, aí ele falou assim, quem fez seu cabelo? Eu falei assim, fui eu mesmo. Aí que ele criou um gatilho em mim. Olha que coisa louca. Ele virou pra mim e falou assim, foi você que fez? Eu falei, foi. Aí ele perguntou assim, quanto é que você cobra? Aí eu, cobrar? Eu falei, cara, nunca pensei, isso nunca tinha me passado pela cabeça. Eu tava tão naquela vibe de, cara, quero conseguir fazer essa parada, é diferente. Que eu nunca pensei, tipo, vou trabalhar com essa parada. Como hoje as pessoas já fazem, já pensando, né? Em trabalhar, né? Aí eu falei pra ele, R$30. Na minha cabeça, R$30. Cara, top. Não deu nem pra comprar o material, tá ligado? R$30, era muito pouco. Até pro material, não era caro pra caramba na época. Era R$2,35 na época, já era caro. Aí, o que acontece? Peguei dinheiro emprestado pra conseguir comprar o resto do material, fiz o cabelo dele e foi uma das melhores sensações, assim, que eu tive, assim, na vida, sabe? Eu me lembro, parece que foi ontem. Eu fiz o cabelo dele, tirei uma foto do cabelo dele, eu tenho essa foto até hoje, e eu fiquei a madrugada toda olhando pro cabelo, sabe? Foi algo que eu me realizei ali, e a partir dali, aí começou as coisas se construírem, né? Comecei a buscar, tipo assim, oportunidade. Eu ia lá pra Madureira, conhecia pessoas, falava, poxa, conhecia meninas, né? Falava, cara, tô tentando fazer trança, se você quiser, você dá um material que eu faço de graça, né? Natália, né? Minha esposa. Mas desculpa te cortar. Pode falar. Mas a trança comum, ela precisa de material? Não é só o cabelo da pessoa, não? Então, eu não estava treinando esse método, eu estava treinando um método com extensão, né? Com material. Ah, entendi. Eu nem tinha nem pensado nisso. Olha só como é que as coisas eram. Poderia ter pensado nisso, né? Nem pensei, né? Mas ninguém também usava, né? Trança só com o próprio cabelo, né? Não usavam, sempre com extensão. Porque as pessoas querem tranças longas, né?
Aí eu peguei e comecei a fazer alguns, fiz também na Natália, que nessa época a gente estava ficando ainda, né? Não era minha esposa, nada disso. Um amigo meu começou a trabalhar com tranças antes de mim um pouquinho. Tem um pelo de gato no meu. Ah, eu já sei. Eu tenho 2 gatos. Aí ele começou a trabalhar, ele fez um curso e já começou logo, tipo assim, fazer dinheiro. E o meu sonho era fazer um curso, porque eu gosto de estudar. E o meu sonho era fazer um curso de trança, só que eu não tinha dinheiro, sabe? Eu não tinha dinheiro mesmo. O curso na época devia ser uns R$ 300 e era muito fora da minha realidade. Muito fora mesmo. Imagina a realidade pegada. Era a minha realidade, mano. Aí falei, cara, enquanto isso eu vou ficar fazendo o que eu tô fazendo. Não tenho o que fazer. Aí fui fazendo, tendo oportunidade, fui fazendo mais em Natália, né, da minha esposa e tudo mais. Postei uma vez no Facebook, parecia que ninguém tinha visto. Depois postei de novo e comecei a ficar desanimado, que eu via que, tipo assim, pô, o cara que tá ali próximo de mim, o cara fez a parada, postou no Facebook, já tem um monte de cliente. Eu, tipo, parece que eu tô invisível. E chegou um momento que eu postei um trabalho, que foi uma virada, postei um trabalho que eu fiz em Nath, e muita gente começou a curtir, e aí começou a acontecer, né? A página do Facebook lá do Príncipe, que foi a minha primeira rede social, assim, que antes era no meu pessoal. E o que acontece? Eu não me chamava Príncipe, né? Era VG, que era meu apelido. Meu nome é Vitor Gomes, né? João Vitor Gomes, só que me chamavam sempre de Vitor Gomes. Meu apelido de dança era VG. Então o nome era VG Hairstyle Afro. Pá, barato. Não era Príncipe, não. O Príncipe só foi acontecer mais à frente. Aí comecei a fazer cabelo. E a partir daí eu comecei a trabalhar em domicílio. Ia na casa das pessoas. Tudo indicação ou você que Indicação, sempre trabalhar lá no Facebook? postava, aí fazia em algum cliente, o cliente indicava alguém. Sempre muito por Caramba. indicação. Muito. Então sempre tinha trabalho, né? Eu fui ter uma placa, alguma coisa dizendo que eu fazia aquilo. Tem 4 anos. Tem 4 anos, né? 2018, tem 4 anos. Que eu tive alguma coisa escrita fora da internet que eu fazia algo, sabe? Até então era tudo indicação internet. A internet me alavancou muito, sabe? Eu trabalhei muito ali na internet, sabe? E muitas vezes sem saber as métricas ali de como trabalhar, de fato, na internet da forma certa, mas aconteceu muito ali, né? E fiz um cabelo que desse essa virada, comecei a fazer muito cabelo indo na casa das pessoas, passei muito perrengue trabalhando no domicílio, muito que você não imagina, tipo, acabar deitado numa padaria por causa de um tiroteio, tive que me jogar no chão, ficar lá deitado esperando, caveirão entrou, fui numa comunidade em Caramujo, Niterói, e tava chegando, daqui a pouco do nada eu vejo um monte de gente de roupa preta descendo. Eu nunca tinha visto um caveirão de perto. Eu nunca tinha visto, era sempre pela TV. Então eu tô olhando, né? Aí daqui a pouco eu tô vendo um monte de gente correndo. Aí daqui a pouco a bala, meu Deus! Vi a portinha abaixando, me enfiei. Quando que eu me enfiei, acabaram de abaixar e ficamos lá, bala comendo. E ainda fiz cabelo nesse dia, tá? Tem que fazer. Fazer, né? Necessidade. Né? Então, passei muitas coisas, fiquei perdido. Cara, eu aprendi a andar no Rio me perdendo. Eu me perdi muito. Se perder no Rio é perigoso. Me perdi muito, cara. Eu fazia cabelo em todos os lugares que você imagina. Campo Grande, Madureira. E eu fiz muito lugar, sabe? Caraca. Já fiquei, tipo assim, parado lá no ponto de ônibus, que acabou o ônibus, tinha que esperar ficar de manhã para poder pegar o ônibus, pra voltar para casa. E Nath sempre sofrendo ali no telefone comigo, sabe? Então chegou um momento que eu morava na Avenida Maricá, quando eu comecei a fazer tentar aprender a trançar, né? Eu comecei a trabalhar em domicílio ali. Aí chegou um ano depois, eu me mudei pra Trindade, que na Trindade foi o divisor de águas, ali em Alcântara. Uhum. Foi divisor de águas porque ali eu tive que ter uma decisão, né? Ou eu continuava trabalhando em domicílio e não teria acesso ao meu filho, ou eu ia ter mais acesso ao meu filho se eu começasse a atender na minha casa. Que foi uma coisa que a gente... E a última vez que eu trabalhei em domicílio foi um perrengue muito forte, assim, que foi ali que eu falei, cara, isso aqui
E a Natália ficava muito, cara, tem que parar. E eu tava com medo de parar, porque eu não acreditava no meu trabalho. Eu achava que as pessoas faziam cabelo comigo porque eu ia até a casa delas. E eu até falava muito. Foi uma coisa que eu lembro hoje que foi um erro, sabe? E quem pensa assim, não pense. Porque eu pensava assim, eu tô ganhando cliente na preguiça deles. Eu não achava que eu era bom, sabe? Eu achava que o cliente me contratava porque ele tava com preguiça de ir até o salão. Então, para ele é mais cômodo, ele me paga pra ir na casa dele. Ganhava muito dinheiro com isso? Claro que não. Não ganhava muito dinheiro com isso, porque não pagavam a passagem, Caraca, sério? não comia. Eu tive um corte por causa de fome, tá? Caramba. E eu não me planejava, não tinha mentalidade ainda de empresa na minha cabeça, não era incutido em mim, né? E eu não tinha um planejamento onde, tipo assim, ó, meu horário de almoço, minha pausa de almoço, vou ter meu financeiro separado para isso, coisas que hoje eu faria, né? Não, o que acontece? Eu passava muita fome trabalhando, Caramba. muita fome. Teve uma vez que eu tava com tanta fome e cabelos sempre assim, 12 horas, 13 horas, 8 horas, sempre assim. Quem trabalha sozinho, né, fazendo tranças, sabe o quanto é extenuante. Imagina, você dentro da casa de uma pessoa com muita fome, você sabendo que você tem que acabar. Tá ficando de noite, tu tem que acabar, sabe? Você tem que voltar para casa. Então, chegou um momento que eu tava com tanta fome que eu perdi a atenção assim e dei um corte no dedo que cortou até a cartilagem do meu dedo. Meu Deus. Eu tava cortando o cabelo, né? Caraca. O cabelo sintético para poder diminuir o comprimento na hora de trançar. Eu não vi minha mão, eu perdi, tipo assim, eu tava com muita fome mesmo. E eu tava numa comunidade que eu nunca tinha ido. Eu, tipo assim, nunca tinha, não sabia onde eu tava. Então eu tava com medo de ficar ali muito tempo. Fui cortar, quando eu cortei, eu senti um choque, me deu um choque no meu braço inteiro. E Quando eu fui olhar, eu olhei a tesoura, era uns tesourões assim que eu tinha. Eu olhei a tesoura, eu vi uma coisa branca na tesoura. Eu falei, que é isso? Quando eu olho pra minha mão, tem até a marca até hoje. Eu fiquei um tempão sem mexer esse dedo direito, né? Porque eu cortei a cartilagem do dedo. Foi um corte muito profundo. era aquelas tesouras de cortar pano, não, né? Tipo isso. Caraca, Grandona assim, Irmão. azul. Eita. E o corte foi muito feio mesmo, sabe? Sangrou muito e eu fiz esse cabelo. Você conseguiu fazer com o dedo? Mano, a cliente nem se importou. O sangue tava escorrendo na cabeça dela. Ela tava Que cagando. isso? Tava nem aí. Caraca. Foi aí que eu entendi como é você trabalhar muitas vezes com o ser humano, entende? A gente tem que ter os nossos limites como profissional, sabe? Porque dependendo do limite do outro, você não tem limite. Se você depender do limite do outro, você tá ferrado. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. É uma coisa que eu não indico pra ninguém trabalhar em domicílio, tá? Quem trabalha em domicílio sabe o quanto é difícil. Se eu pudesse não ter trabalhado em domicílio, não trabalharia. Mas, em compensação, né? Eu tenho que ver a parte que eu ganhei com isso, que foi o quê? Experiência. Aprendi a lidar muito com pessoas, porque eu estava dentro da casa das pessoas. E dentro da casa das pessoas, elas são rei, né? Elas fazem o que elas querem. Então, você tem que aprender a lidar com o ser humano. Então, ali, né? Eu aprendi muito a lidar com os problemas, contornar conflitos, esse tipo de coisas. Por quê? Hoje eu faço tudo isso dentro do meu espaço, dentro do meu estúdio. Porque eu aprendi a fazer isso, lidar com problemas dentro da casa das pessoas. Às vezes o problema que nem era meu, sabe? Tô trabalhando muito bem, chega o marido, começa a brigar com a mulher e aquela coisa toda, e eu ali no meio, coisa louca. Então tive que aprender. Parei de trabalhar em domicílio, fui começar a atender na sala da minha casa, minha família não queria, né? Tive um problemão com essa questão de família, porque meus familiares eram muito contra, né? Hoje já diluí isso, né? Antes ficou tipo uma mágoa, fiquei muito magoado com o tempo, né? Que falaram muita coisa, mas hoje, graças a Deus, já diluí isso, entendi que era medo e dificuldade de entender o que você não conhece, sabe? Porque eu vim de uma família onde todo mundo era pobre, sabe? Todo mundo era pobre. Ninguém tinha uma condição financeira ok, nem razoável. Então, quando você vê, né, seu filho, um exemplo, fugindo daquilo ali que era o básico que você está acostumado, onde você norteou que você precisa fazer pelo menos esse básico para você sobreviver, dá medo. Então você tenta trazer ele de volta para aquilo ali que tu conhece. O desconhecido dá medo, né? Tá. Então o que acontece? Eu entendi ao longo do processo, ao longo dos anos do amadurecimento como pessoa, o quanto minha família ali
na verdade, não é que eles estavam contra mim. A forma de debochar do que eu fazia, sabe? Falar um monte de coisa e tudo mais, era a forma deles de expressar medo, sabe? E lógico que tinha gente que era invejosa mesmo e tava vendo que eu teria um potencial dentro dessa área e tava tentando me sabotar mesmo, mas das pessoas que tinham acesso a mim, sabe? Eu via que era medo, hoje eu percebo isso. E quando eu comecei a não esquentar e falei, vai ser isso e vai ser isso, eu tenho muitas coisas na minha cabeça para acontecer, então vamos embora. Cheguei lá, falei para minha mãe, ó, vou atender aqui, minha mãe não queria, era muito ruim, porque chegava cliente, quando eu olhava, tinha um monte de gente dentro da sala, vendo TV, e eu espremidinho no cantinho, era muito feio aquilo. Era muito feio, mas eu continuei. Varanda? Era um prédio desse pequeno, de 4 andares. Uhum. Então eu morava no térreo. Só que tinha uma entrada por fora. Só que o que acontece? O que a gente fez? Tinha uma varanda lá, era uma casa de 2 quartos, né? Um apartamento de 2 quartos. Tinha a entrada principal e a entrada por trás, que dava na minha casa. O que eu fiz? Fui tomando devagarinho a sala. Devagarinho, fui me espalhando, fui empurrando. Meus parentes, né? Minha mãe, minha irmã, né? Que os agregados que ficavam vindo toda hora pra minha casa também. Aí foi todo mundo pra trás lá. Aí o que acontece? Aí ficou os quartos, a sala e uma varandinha ali. A área de trás que virou sala depois. Então ali na Trindade foi divisor de águas. Foi ali na Trindade que aconteceu o nome da marca Príncipe das Tranças. Foi ali na Trindade que eu comecei a conquistar público. Comecei a me entender ali como empresário. Porque tem um limite ali, né? Tem o momento que você é um empreendedor, que é quando você cria alguma parada, você consegue começar a se desenvolver sozinho, sabe? Ou acompanhado, tudo faz. Só que chega um momento que se você for só empreendedor, você vai ficar ali em círculos. Que foi o que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, né? Que chegou um momento que a gente tinha que empresariar, tinha que ser empresários. Por quê? Ser empreendedor é você criar algo, você desempenhar bem e tudo mais, mas isso não necessariamente te faz empresariar bem o seu negócio. Sim. Você pode ser um baita de empreendedor e seu negócio está afundando, porque você não sabe de fato como lidar com o negócio. Que foi uma coisa que um amigo me falou uma vez, falou assim para mim, que antigamente, antes da minha esposa assumir a parte financeira, porque ela fez faculdade, tudo mais, fez cursos de administração. Aí eu tava com muita dificuldade porque eu não sou bom com números. Eu sou artista, então você sabe que artista não é bom com números, né? Então, aí o que acontece? Então eu fazia a grana e a grana eu comprava pão, eu comprava biscoito. Igual eu. Igual eu também. Eu comprava roupa. Comprava roupa pra caramba, cara. Né, Nath? Comprava roupa dessa. Caraca, não tinha administração. Não administrava. Eu fazia arte. Cara, e quando eu olhava no final do mês não tinha nada. Sabe? Não tinha nada mesmo. Eu só me sentia cansado. Trabalhava pra caramba. Eu não via essa grana, sabe? Então, quando ela começou a falar, cara, esse dinheiro aqui não é seu. Esse dinheiro é da tua empresa, sabe? Esse dinheiro você não pode pegar. Você tá roubando sua própria empresa. Você não pode. Seu dinheiro é no final do mês quando você tira a porcentagem e separa ali do seu material, do seu custo, tudo mais. O que é fora do teu custo, aí é o teu dinheiro. Então foi aí que a gente começou a, né? Nath começou a melhorar essa parte ali pra mim, foi ficando de olho nessa parte, eu fui me concentrar em fazer arte, entende? Fazer o que eu faço. Que é aí que eu fui me desenvolvendo sobre essa área, né? E foi dando muito certo. Foi acontecendo. Mas você que se auto-intitulou como Príncipe das Tranças? Ou... Essa pergunta é polêmica. Então, todo mundo quer saber onde eu vou, né? Quando eu faço palestras, né? Vou ministrar workshops, essas coisas. Todo mundo quer saber da onde saiu o Príncipe das Tranças, né? Muita gente fala que, cara, esse cara se acha, cara. Ele tá se achando bonitão. Então, eu sou bonito mesmo. Mas, mas o que acontece? Você lembra que eu falei que pra mim as paradas acontecem meio louca? Lembra quando eu abandonei o emprego lá atrás? Lembra da voz? Da voz. Ela apareceu de novo. Ela falou. Ela atacou de novo. Ela atacou de novo, senhoras e senhores. A voz, lá vem ela de novo. O que aconteceu? Eu fiz o cabelo de uma menina que morava lá no Jockey.
E, tipo, na sala da minha casa ainda, não tinha estrutura nenhuma. E os pais dela foram junto. Foram o pai, a mãe, os irmãos, aquelas coisas. Todo mundo sentado no chão lá em casa. Lá onde eu morava. Ali você já tinha tomado já um terreno Isso. da sala já Isso por aí, inteiro já tinha tomado a sala. tudo. Mas Que foi indo aos poucos, ele foi aos poucos tomando, Isso. como ele Só que o que explicou. acontece? Ainda era um espaço sem nada. Ah, mas não tinha nada. Eu não tinha cadeira de trabalho, assim. Eu peguei uma cadeira de jardim da minha avó, era só o esqueleto da cadeira. Eu tinha um travesseiro, peguei o travesseiro, botei pro cliente sentar, já não tinha mais o travesseiro. E comprei um espelhinho desses assim, esses laranjinha, bem Sim, conhecido, sim, sim. né? Era 3 e pouco, era a grana que eu tinha. E comecei a atender assim ali, num cantinho, o sol batia que, olha, vou te contar, hein? O sol batia forte ali. Mas comecei dessa forma. Meu sonho era ter uma cadeira. Quando eu comprei minha primeira cadeira foi uma coisa louca. Mas, vou contar isso depois, mas voltando lá do Príncipe, fiz o cabelo dessa pessoa lá essa cliente do Jockey. Aí o pai dela, acho que era pastor, alguma coisa assim. Na hora que chegou, ele chegou meio cheio de marra, sabe? Tipo assim, pô, esse cara aí, esse homem aí vai fazer cabelo da minha filha, pô. Cheio de marra mesmo, de verdade. Mal encarado, careca, você sabe. Careca, você fica bolado. Aí, beleza. Aí eu dei a ignorada nele e continuei fazendo meu trabalho. Só que o tempo passou, né? Aí ele foi Amolecendo. amolecendo ao longo do dia, né? E no final de tudo, só pra dar uma resumida, no final de tudo, tava tirando foto comigo. O que o carisma não faz, né? Rapaz. Aprendi na rua, tá? Cortando o dedo, ó. Cortando o dedo. Aí o que acontece? Aí ele falou assim pra mim, cara, posso fazer você aceita fazer uma oração por você? Falei, com certeza, pô, quanto mais melhor, né? Independente, vamos lá. Aí fizemos um maior rodão assim, ó, dentro do lá do espaço, da sala. Aí o que acontece? Aí tava minha esposa, minha mãe, tava todo mundo da família, veio a família toda. Aí ele foi lá, né? Fez aquela parada lá, né? Aí eu profetizo que daqui a não sei quanto tempo você tenha seu salão e coisa e tal, não sei o quê. Pô, muita coisa legal que ele profetizou lá pra mim. Eu tava de olho fechado, todo mundo lá. Aí ele falou assim, qual é o nome do salão? Que ele queria botar na oração. Qual o nome do salão? Aí a voz, Príncipe das Tranças. Opa. Literalmente, né? Nath viu. Aí eu, tipo assim, sabe quando você fala e você nem presta atenção no que você falou? Foi isso. Foi isso que aconteceu. Foi em 2015 isso. Né? Natália até abriu o olho, verdade. Abriu o olho na hora. Tipo assim, Príncipe das Tranças do nada. Até eu pensei, tipo, do nada. Mas ela veio, né? A voz veio e falou. Eu só reproduzi. E nessa mesma semana a gente iria fazer, primeira vez, né? Eu ia fazer o CNPJ. Isso tem que colocar o nome fantasia, né? No sentido do CNPJ, na empresa. E, tipo, eu fui com muita dúvida. Eu achei ridículo esse nome. Na hora eu pensei, cara, tá maluco? Eu falei pra ele lá, mas, tipo, eu falei, cara, que parada tosca. Sabe? Achei muito tosco mesmo. Aí chegou lá, na hora de fazer o CNPJ, na época eu tinha o Poupa Tempo, que era bem rapidinho. Aí cheguei lá, ela falou assim pra mim, qual vai ser o nome fantasia que você quer botar? Eu falei assim, tem como eu trocar depois se eu botar? Ela falou, olha, até tem, mas tem um processo aí e tudo mais. Aí eu falei, tá, peraí, vou pensar. Aí eu fiquei pensando assim, cara, vou botar esse nome, cara. Não tem. E eu não tinha outro. Teve que atacar de novo, não, né? Eu não tinha outro. Falei, cara, vou fazer o quê? E ficava martelando na sua cabeça? Cara, ficou a semana toda. Tanto é que eu não esqueci, virou o nome mesmo. Aí o que acontece? Falei, tá bom. Você falou que tem como mudar, eu mudo depois então. Então, por enquanto, vai ficar esse aqui. Príncipe das Tranças. Esse por enquanto foi por enquanto até... tá aí, ó. Aí, por enquanto. 9 anos de carreira, né? Olha aí. De príncipe. Tem quanto tempo de príncipe? Foi 2015? 8 anos de príncipe. Tudo que ele declarou também se cumpriu, né? A oração dele lá. Ele falou realmente. Eu não tinha nem parado pra poder pensar nisso. Cara, depois? de vez em quando eu falo com a menina, que muito raro assim na internet, né? E o pai dela nunca mais eu tive contato, mas uma vez eu falei pra ela, para falar pra ele que deu certo, sabe? Isso tem alguns anos atrás, falei pra ela, fala pro seu pai, agradeço a oração que ele fez por mim lá e deu certo. E príncipe ficou. Hoje eu vou te falar, ser sincero pra vocês, se eu tivesse que escolher um nome,
hoje, eu acho que eu, com a minha criatividade, eu sou bem criativo, hein? Mas com a minha criatividade, eu não teria capacidade de pensar, arquitetar, construir um nome assim. Por isso que as inspirações, elas são importantíssimas na minha vida, sabe? Não sei por quem eu sou inspirado, mas elas acontecem de tempos e tempos e me dão um crescimento, sabe? Porque hoje, né, foi a primeira tatuagem que eu fiz na minha vida, foi o nome da minha empresa. Eu nunca tinha tido tatuagem, era louco pra fazer e foi algo, eu quis tatuar na minha pele porque foi algo que mudou minha vida, mudou de fato. O Príncipe das Tranças mudou a minha realidade, né, financeira, como pessoa, as oportunidades que aparecem pra mim, né? Tá aqui é uma delas, né? De alguma forma foi através do meu trabalho, né? E eu sou muito grato ao universo por esse nome, porque foi um presente pronto, sabe? E logo em seguida a gente já entrou no registro de marca, né? É patenteado, tá, gente? É uma marca patenteada. Levou 3 anos, né, para esse processo acontecer, no total de 3 ou 2 anos por aí, para se concluir esse registro. E hoje é uma marca, né, que tá aí no mercado, né? Você é um cara de fé, assim, você se considera um cara de fé? Cara, eu sou um cara que acredita em tudo, porque eu acho que nada é impossível. Eu acredito em tudo porque nada é impossível. Mas não tem uma religião, assim, né? Cara, eu não tenho uma religião, porque eu acho que se eu tiver uma... Já tive um dia, mas eu acho que se eu tiver uma religião, eu acho que eu vou me isolar em um conceito, em uma ideia. Entende? Eu acho que o universo é tão grande pra gente se isolar tanto em uma... Nada contra quem faça, tá? Porque é importante, é questão de fé mesmo. Mas pra mim a fé não ser limitante, não se tornar uma crença limitante, eu prefiro me deixar livre para acreditar no que eu precisar acreditar, sabe? Para ter a capacidade de questionar, pô, será que isso é assim mesmo? Será que essa parada é desse jeito? Pô, eu tô entendendo essa vibe aqui. Eu acho que isso aqui é legal. Acho que isso aqui hoje tá me fazendo bem, sabe? Então por isso eu acredito no universo. Acredito no universo, né? Existe Entendi, Deus que bacana. rege o universo, então tudo é obra de Deus. Então eu acredito em Deus, acredito no universo, então show de bola. E a voz lá, você acreditava que era o quê? Cara, eu sempre acredito que é algo maior do que eu, algo que veio para Mas não poder tem me nada. ajudar. Sabe definir, assim. Se chama Maria ou João? Não. É só como se fosse um pensamento, sabe? É um Entendi. pensamento diferente, que eu só consigo identificar depois. Isso acontece em vários momentos da minha vida, em várias questões, tá? Ah, não foi acontecer só essas Não, duas isso aí vezes, não foi foram Você momentos quer falar alguma coisa pontos, sobre né? isso? sobre... A Não, questão da cara, fé, porque você já é mais dentro da sua área, né? não, cara, pelo que a gente tá vendo, né? E que você vai ouvir mais vezes, né, durante a trajetória, né? Ah, com certeza, porque eu acho que a gente é a casa, né? A gente não precisa do externo não necessariamente para que você possa acreditar em algo, né? Frequentar ou não é muito opcional. Às vezes você precisa de um ambiente para te conectar, sabe? Às vezes não. Você vai muito da cabeça da pessoa e do momento que essa pessoa está vivendo. Eu hoje, né? Hoje, por que eu digo hoje? Né? Porque nós somos seres evolutivos. Então acredito que a ideia que eu tenho hoje, né? Como que já aconteceu comigo muitas vezes na vida, não vai ser a mesma que eu vou ter amanhã. E por aí vai. E eu quero estar livre para poder mudar de ideia. Entende? Quero estar livre para poder dizer, poxa, pensando bem, hoje eu vou conhecer isso aqui. Então, pensando bem, Então, deixa eu não ver quero se eu mais não. entendi. Se você, por exemplo, seguisse uma religião, você acha que você ia ficar preso dentro dela, como se você estivesse dentro de uma bolha? Provavelmente, porque quando a gente adentra em algum espaço, né, a gente cria uma bolha. São sempre bolhas. São sempre bolhas. Não concordo, não, mas eu respeito sua opinião. Não, tipo assim, para analisar, são sempre bolhas, porque você acaba, né, imerso naquele ambiente, correto? Uhum. Não, o exemplo, quando você de fato, o exemplo, vou seguir uma religião específica, um exemplo. Tal, você tem que viver aquilo ali. Se você não vive aquilo ali, você não está sendo ali meio que completo naquele ambiente. Se você vive aqui, automaticamente você acaba vivendo um pouquinho de tudo. E às vezes tem pessoas que não se sentem completas vivendo um pouquinho de tudo. O que na minha mente eu gosto de me deixar livre para viver as experiências que eu achar necessário para o momento da minha vida, entende? Porque, querendo ou não, tudo é um nicho. Para analisar. Tudo é um nicho. Sim.
nós estamos em um nicho, que provavelmente vocês consomem muito sobre isso aqui que vocês fazem. Provavelmente. Né? E tem seus derivados e por aí vai. Tem pessoas que só consomem isso aqui, podcast, pessoas que vivem de podcast, sabe? Eu assisto muito podcast, vivo muito, que quando a gente tá assim, ó, imerso nisso, é uma bolha, querendo ou não. Mas dependendo quando se fala de pessoa, religião e crença, você adentra muito mais do que isso. Para analisar. E dependendo da cabeça da pessoa, ela consegue sim criar uma crença limitante ali, ao ponto de não deixar ela fazer o que ela quer. Sim, verdade. Sabe? Imitar o que ela que gosta. Ela faz, Sim. né? O serviço dela, ela fica Sim. muito como é que eu posso dizer? À mercê daquilo dali, ao invés de ser o oposto. Né? À mercê de um conceito, porque religiões são conceitos, né? Formados através da cabeça de alguém, de agora ou de muitos e muitos e muitos, muitos milhares de anos atrás, correto? Então, se a gente quer criar um conceito, se a gente quer seguir o conceito de alguém, vamos primeiro seguir o nosso. Porque como a cabeça de alguém pensou para criar alguma coisa, a minha pode pensar também para criar algo. Algo que vai fazer muito mais a ver para mim, né? Que vai ser criado de forma, né, específica para mim, sabe? Porque então eu preferi criar uma visão de que eu posso, tipo, cara, se eu quiser, sei lá, ir na igreja amanhã, eu vou ir, porque eu não tenho crença limitante que vai me impedir disso, sabe? Se eu quiser amanhã visitar um centro budista, eu vou ir, sabe? Se eu quiser simplesmente só orar em casa, eu vou orar em casa, sabe? Porque eu não tenho algo que me limite hoje, porque principalmente minha cabeça hoje, ela é bem nítida, sabe? Eu tenho uma grande nitidez ali sobre quem eu sou, sabe? Quem eu sou, meu potencial e tudo mais. Eu tenho bem desenhado ali. Então essas confusões assim hoje não me pegam mais, sabe? Voltando pro das tranças, a gente... Eu só achei interessante que às vezes que aconteceu da voz tá falando com ele, ele tava trabalhando, ele não tava parado. Ah, sim. Nunca tô parado. Nunca tá parado, sempre trabalhando, isso sempre acontece. É a voz do trabalho. É a voz do trabalho. É a voz do trabalho. Dá sempre ali, é um insight. Nunca tô à toa. Nunca né? tá à toa, tá sempre É a voz trampando do e Essa é boa. pô, aí muda a chave, pô. Aí, Real. Voz do trabalho. até esqueci a pergunta Você agora. vai falar sobre voz as do trabalho. tranças. Então, voltando pro assunto da trança, a gente fugiu um pouquinho. Cara, conta pra gente qual é a diferença da trança e do dread. Então, trança e dread, né? Muita gente tem essa dúvida de verdade mesmo. Que foi a primeira Sabe? pergunta que vocês me fizeram quando eu cheguei. Sim. Que é uma grande dúvida. Principalmente quando ela é feita em homens, tá? Essa dúvida é muito maior, tá? Já percebi isso. Quando são mulheres, não tem muito essa dúvida. As pessoas falam errado mesmo porque não conhecem, mas a dúvida é muito, principalmente em homens. Que é o seguinte, a trança, né? Ela é trançada. São mechas que são trançadas. O dread, né? Depende do dread. Vou falar do dread mais conhecido aqui no Brasil, que é o dread de agulha, né? Aquele dread, você pega uma agulhazinha de crochê e começa a formar ele. Pega o cabelo e começa a formar. Ele pode ser utilizado com extensão, que é um cabelo de fora, que se coloca para alongar, ou com o seu próprio cabelo, dependendo do comprimento. O dread, a trança, ela pode ser com uma extensão, normalmente usada com extensão, ou com o próprio cabelo da pessoa. São 3, né, ou 2 pernas. 2 pernas fica assim, ó, parecido com o meu cabelo, que é twist. Com 3 é aquela trança que todo mundo conhece, aquela basicona, né? Que você vai cruzando essas 3 de uma forma, né, homogênea e técnica ali. E o dread, esse de agulha, ele é formado, né, através de microembolamentos, né? A gente vai embolando esse dread esse cabelo de forma proposital, entendeu? Isso pode acontecer quando você faz isso, né? O exemplo, pegou a agulha, foi lá no profissional e tananana, ou simplesmente quem tem cabelos crespos não penteia o cabelo e ele vai automaticamente, que é um penteado afro, né? Penteado derivado dos pretos. Então, automaticamente, ele vai criar, né? Porque os cabelos crespos enrolam, frisam, tudo pequenininho. Então, acontece que começa a emaranhar um no outro e vai criando ali aqueles gomos, se criando dread. Esses são os dreads, né? Que normalmente quem utiliza dessa forma são até bem incompreendidos, né? As pessoas acreditam que é sujo e tudo mais e não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Se a pessoa for careca, ela pode não tomar banho, mesmo sendo careca, tá? E ela pode ser suja por nem ter cabelo. O dread, né? A aparência do dread foi levada pro lado da sujeira por conta do preconceito, né? Se fosse o penteado caucasiano, não teria esse preconceito, todo mundo ia achar legal. Mas o que acontece? O dread são essas micro, né,
Esses microembolamentos que a gente vai fazendo, proposital, que vai formando, né? Como se fosse um canudinho, vai formando essas mechas, né? Dredadas. E a partir daí, que já está formado, a gente só faz, né, a raiz. Só fica fazendo a raiz, apertando a raiz. E aí daí vai, sabe? Com extensão ou sem extensão. Esse é um tipo de dread. Tem dreads que são alongados, no crochet braids, né? Que é uma outra técnica que tem. Dreads sintéticos, encapados, tem muita coisa em relação a dread, sabe? Lógico que existem os dread makers, que são os profissionais especializados em dread. Não é a minha área. Mas o serviço é o mesmo, não? Como assim? Por exemplo, você falou que o rapaz, o cara que faz o dread, ele vai ali, faz os negócios, né? E o dread maker, ele faz a mesma coisa, né? Quando o cara é dread maker, é a especialidade dele. Entendi. Ele só faz dreads. Entendi. Normalmente ele não vai fazer trança. Até porque os dread maker, normalmente, quem estiver vendo e for dread maker, você vai me entender. Normalmente não gosta de fazer trança, tá? Normalmente não gosta. Às vezes faz pra ganhar grana, mas normalmente não gosta, não. É porque é um conceito, né? O cara trabalha com dread, ele vai defender o dread, pô. O cara trabalha com trança, ele vai defender trança. Até porque fazer dread machuca muito de agulha, né? Sério? Entra aqui, ó, por debaixo da sua unha aqui, ó. A agulha, porque a gente tem que fazer assim, né? Então vai furando o cabelo, e fura teu dedo embaixo da tua cutícula, machuca pra caramba. Aí tem umas dedeiras que se usa também, né? Pra proteger um pouco, mas... E é caro pra caramba, eu tava vendo. Gente, serviço de um profissional. Dread é pra quem tem dinheiro. Dread é uma coisa que tem que ficar bem Do nítida. seu tamanho assim, eu acho que tá 400 reais. Tá até barato. Tá, porque, gente... Último que eu vi. Dread é pra quem tem dinheiro, é pra quem quer investir em estética. Você quer investir na sua estética? Gosto desse estilo, vou investir nisso? Aí vale a pena. E esse estilo é mais barato? Qual é o nome desse aí? É mais barato que dread. Esse aqui é o twist. Twist. Consegue contrapor? Por quanto esse aí? Isso aqui em média dá quanto isso aqui, bebê? Sem alongamento. Com alongamento fica mais caro. É bem mais barato, pô. Bem mais barato. Mas aí, ó, tem as manutenções a longo prazo. Quer dizer 6 meses ou a menos? Menos? 6 meses. Sei lá, eu não sei. É quanto tempo se você ficar 6 meses com o twist, ele vai virar dread, pô. É quanto tempo de troca, assim? É o quê? Em média, no máximo, uns 2 meses. Tempo bom, pô. Dá pra curtir, dá pra tirar uma foto. Dá, tirar umas passear fotos. Aí 2 meses você vai lá de novo. Passear no shopping. Aí você desmancha. Você não quer... Quando você usa twist, você não quer que seu cabelo vire dread. Mas pelo que eu tô vendo, esse estilo aí tem como fazer um cabelo pouco não, médio, curto. Por exemplo, do meu tamanho, assim. Não indico. Não? Não indico porque vai ficar feio. Não vai ficar legal. Lembrando que esse aqui é um modelo que eu uso, jogado pro lado, pra esse lado específico. Ele pode ser pra trás, pode ser pra frente. Ai, meu Deus, frente é muito feio. Mas, ó, normalmente é porque as pessoas entendem errado, ó. Vou ficar assim, ó. Tá vendo aqui? As pessoas acabam se inspirando muito em fotos assim. Minha própria foto, as pessoas se inspiram. Sempre assim, ó. Se você olhar, a pessoa sempre de lado. Ela acha que esse cabelo aqui, ó, tá pra frente. Só que não tá. Ele tá jogado pro lado, meio frente. Não tá pra frente, entende? Só que as pessoas entendem errado, levam essa foto pro profissional, porque, o exemplo, a pessoa só vê esse lado, não vê como é que tá o outro. A profissional reproduz isso. E muitas vezes não fica legal aquele cabelo todo pra frente. Entendeu? Só se você ficar andando de lado assim, ó. Igual. Aí fica legal. Qual o tamanho? Qual o comprimento desse aí? Meu cabelo é grande, cara. 5 dedos, 7 dedos. Cara, porque eu cortei meu cabelo. Isso aí não tá com alongamento, não? Não, é meu cabelo. Caraca, tu tá grandão, é meu próprio cabelo. Ele falou assim que a gente perguntou assim que chegou. É meu próprio cabelo. Deixa eu até ver como é que eu fiquei baguncei. Tá grandão. É meu próprio cabelo, entendeu? Não uso alongamento, não. Mas pode ser feito com alongamento e tudo mais. Tem muita parada legal. A gente faz muita coisa legal lá no mesmo Prince. Que eu acho que o Michael B. Jordan usa no... Não, ele não. Ele é dread. Ele é dread. Isso. Pô, essa época foi bem... O quê? Porque o que acontece? Todo mundo achava que eu imitei aquele penteado, né? Só que eu usava já uns 5 anos antes do filme, né?
Então, eu já Mas usava você isso não há muito tempo. usava. Qual o nome? Eu esqueci o nome desse estilo. Você não usava o twist, não, né? Não usava o twist, eu usava o Príncipe Locks, que é a minha Ah, criação. sim. Entendeu? Que ficava bem parecido com o dread dos negros americanos. Sim, entendeu? sim. Aí, depois daquela época lá, fui trabalhando bem nessa técnica até se criar o que é hoje, né? Que eu faço lá no meu estúdio. Né? É exclusivo, só tem lá no meu estúdio. Caraca, tá? que legal. Pioneiro? Pioneiro, Pioneiro, porque foi uma caramba, parada que eu caramba. peguei, eu aprendi a técnica deles lá de fora, só que eu testei no meu público, não deu certo. Por quê? O homem aqui no Brasil, ele não está acostumado a utilizar dread. Não está dentro da vivência do homem preto Sim, brasileiro. É esporádico, um ou outro que usa. Então, como era uma moda que estava chegando, as pessoas estavam querendo usar, não se tinha a prática nem a ideia de como se manter aquilo. Então, o cara ia na forma que os americanos fazem, né? O cara ia para casa, quando voltava, estava sem dread. Aí eu comecei a ficar muito frustrado. Eu parei de trabalhar com esse estilo. Parei de trabalhar uns meses, que eu falei, cara, isso tá dando errado, não tá dando certo. O que tá errado? Que eu fui entender, cara. Tenho que prestar atenção no meu público. Eu tô no Brasil. Entende? Eu tenho que entender a cultura do país que eu estou vivendo. Porque se eu for tentar implementar tudo que eu vejo lá fora aqui da forma que é lá, vai dar ruim. Então os caras chegavam em casa, lavavam a cabeça e coisa e tal. Não era, não podia. Esse dread precisava fixar e tudo mais. Precisava de um tempo. Ah, é? Aí eu fui criando uns cronogramas, umas formas corretas de se fazer. Mudei a técnica. Mas você. Calma aí, você dava tipo, meio que um manual de instrução pra. Não, a gente já explica direto. Ah, já explicava lá direto. Explica direto. Hoje você recebe no WhatsApp quando você agenda com a gente. Cara, que legal. Hoje você acabou de sair do Aí já recebe já uma mensagem. Chega como você mantém seu Caraca, que penteado. legal. É bem legal assim, né? Muito bom. Aí o que acontece? Aí não tem dúvida, mas também a gente é canal aberto, né? Então a gente está sempre ali com o cliente para ajudar o cliente. Mesmo tendo mandado ali o direcionamento, se você for com dúvida, a gente te estimula a você mandar mensagem para que a gente possa te ajudar. Caraca. Entendeu? Porque essa experiência tem que ser boa, sabe? E aí, a partir daí, modifiquei a técnica do Príncipe Locks, né? Que não se chamava assim, eu chamava de dreads americanos antes. Que foi quando eu comecei a tomar notoriedade pelas minhas técnicas, porque antes eu me baseava muito, ficava muito por trás ali das técnicas afro-americanas, né? Então eu comecei a tomar a frente, né? Aí se tornou o que é hoje e é muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês verem e falar, meu Deus, é só com o cabelo dessas pessoas? Importante. O Príncipe Locks não tem alongamento, é inteiramente com o cabelo do cliente, sempre. Tá? É uma característica minha aqui, onde você não utiliza alongamento, você não utiliza agulha, e é um dos maiores mistérios para a maioria dos dread makers aqui que querem muito aprender, que em breve vai ter curso do Príncipe Locks. Vai ter. Opa, vai ter? Vai ter. Aí o que acontece? Ela só vai utilizar esse serviço, né? Quem for meu aluno, vai ser uma parada bem exclusiva, sabe? Eu quero dissipar isso. Quero que as pessoas, sei lá, em outros lugares possam Mas já tem utilizar data esse serviço. já pra Ainda gravar, não. as gravações? Em breve. Em breve. Só tá no papel só, então. Não, o Príncipe Locks de primeiro vai ter que ser presencial, porque é bem específico. Ainda tá no papel, ainda tá vendo como é. Vai ter que ser presencial, porque ele é bem específico a forma de fazer. Preciso estar ali para segurar na mão, né? Tem os mais básicos que vão ser... Vai ter básico que vai ser online. E como que faz, cara, pra começar nessa área aí? Hoje, eu indicaria muito, 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 se você tem um capital ali separado para você estudar, né, para você investir no seu conhecimento, procure um profissional, faça cursos, né, de preferência cursos de profissionais, né. O que é profissional? Profissional é aquela pessoa que, além de ter a parte técnica, tem a teórica, tem a prática e o desenvolvimento. Não é a pessoa que só faz, né, porque acontece... Hoje todo mundo trança, né? Só que não necessariamente você só fazer trança, isso eu explico muito, eu falo muito, até para os meus alunos, para as pessoas que eu ensino no meu Instagram, só trançar não vai te levar a outro nível, sabe? Só fazer tranças não vai, você precisa de mais do que isso, principalmente quando você vai trabalhar com a parte de educação. Se você não sabe sequer as nomenclaturas dos penteados, se você não sabe, né, o cuidado com o cabelo, se você não sabe as partes técnicas básicas do feijão com arroz, se você não desempenha bem, como que você vai passar algo mais ou menos para o seu aluno? Se você educa mal, você vai ter um péssimo profissional no futuro. E quem vai sofrer com esse péssimo profissional vai ser o produto final, que é o cliente. Entendeu? Então hoje eu vejo na rua, na internet, muito trabalho ruim,
sabe? E isso muitas vezes não é nem a culpa ali só do profissional que está fazendo o trabalho ruim, tem a ver com o professor, da onde veio essa base dele, entende? Sabe? Eu sei que muita gente que está começando, começou como eu, da escassez. Começou como eu comecei. Então, a primeira dica para se você não tem aquela grana ali para poder pagar um curso, cara, foca em alguns profissionais na internet, foca no estilo que você gosta desses profissionais, suga o máximo que você puder de conteúdo deles, vai para o YouTube, né? Tenta pegar a parte prática, se não tiver uma cabeça de boneca, chama a irmã, a mãe da vida, né? Porque hoje tem meios de começar. Foi muito difícil da forma que eu comecei, sabe? Mas hoje tem meios mais fáceis de começar. Mas qual a gente tem que trabalhar. Qual a técnica que você passaria assim pra galera que tá... Pra começar? É. Pra começar, cara, são tantas. Técnica fácil ou difícil? Fácil, pra quem tá começando tem que ser fácil. A pessoa tá agora ali, tá assistindo e falou, mano, eu preciso de uma... Preciso, quero uma parada pra fazer uma grana. Pra começar a fazer uma grana, né? Eu indicaria... que só tem nome em inglês na minha cabeça agora do nada. Transa-na-Go. Indicaria Transa-na-Go. Seria... por que Transa-na-Go? Tecnicamente, pode ser uma das mais difíceis, mas vai ser a que vai te render mais rápido, financeiro. Por quê? Na-Go é barato, rápido, você consegue fazer mais de um várias vezes, você consegue fazer muitos em um dia. Então, se você consegue fixar essa técnica... Mas como é que faz? Como é que funciona essa técnica? Transa-na-Go é que muitos lugares, depende do lugar do Brasil, tá aí fora, é chamado de um nome específico. Pode ser chamado de Transa-na-Go, trança-raiz, esteirinha, tem várias formas que são chamadas, mas é sempre a mesma técnica, tá? Só vai mudar ali algumas variações. Mas o que acontece? É aquela trança que é chamada trança-raiz, coladinha na cabeça. Sim, sei como é que é. Sei. Muita gente usa pra trás, assim. Sim. Essa é a Transa-na-Go. Então o que acontece? Se você aprende, ela não precisa de material para você fazer, então o custo dela é zero, sabe? Então, você quer começar do zero, Transa-na-Go é seu primeiro caminho. Primeiro, é muito bonito, custo zero, rápido, você consegue produzir. Mas pra quem não sabe fazer a Transa-na-Go, pra quem não sabe fazer... Como é que é o processo? Como que criar um processo? Vai no YouTube mesmo. Maneira teórica. É porque o que acontece? Sei que é complicado, é uma parada que é muito prática. Porque para poder falar sobre a teórica, a pessoa precisa estar vendo, no mínimo, né? A parada que não tem como... Isso aí. De preferência, né? Pra ilustrar pra galera que não sabe, quando vocês fizerem esse corte, coloca a fotinha da Transa-na-Go do meu trabalho. Pega no YouTube, no Instagram, não. Tudo dele. Vou mandar pra vocês saberem o que é Transa-na-Go. Coloca lá no ladinho lá assim, ó. Tem que ser o seu, né? Lógico, pô. Tá doido? Ele que tá aqui falando, dando a técnica, vai lá e mostra. Não, ele não deu a técnica não. Foi a voz que me falou. A voz falou a voz do trabalho. A voz do trabalho. Viu? Ai. Então, eu acho que Transa-na-Go é uma das melhores formas de você começar no meio afro, quando se fala de tranças, né? Lucrar rápido. É um pouco mais chatinho para poder aprender? É um pouco mais chatinho. Mas eu tenho um método que são feitos que é feito em 4 ou 5 passos que você aprende a Transa-na-Go do zero. Que isso, rapaz? Surreal. Quais são esses métodos aí? Eu treinei, eu fiz isso sentado na cama. Olha só que coisa louca. Sentado na cama um dia, testei com meu filho, ele entendeu, testei com a minha esposa, ela entendeu. Então, a partir daí, eu criei um curso, fiz até um curso online, já até retirei já, que agora vai ter presencial. Tá. Porque a gente ensinava à distância. É muito fácil de aprender dessa forma que eu direciono o cliente, sabe? Então, dá para se aprender. Mesmo que não for nesse meu método, for o método que a pessoa consiga alcançar ali, dá para se aprender, sabe? Quando aprende, já era. Caramba. Você evolui rápido, principalmente se você se dedica, sabe? Porque penteados afros, gente, é dedicação. Teve um tempo na minha vida que eu não ficava na internet, essa parada assim toda. Só me conheciam na internet. Eu não ia em eventos. Agora eu vou em eventos, palestras, esse tipo de coisa. Sou convidado para essas coisas. Antes não. Eu só trabalhava. Eu trabalhei muito. Eu fiquei durante uns 2, 3 anos trabalhando muito na minha carreira. E eu acho que isso foi muito importante para mim também. Eu não sabia que existia
um outro nicho, um outro mundo correndo em volta de mim ali sob penteados. Tinha eventos, tinha as pessoas se reuniam, eu não sabia, sabe? E nesses eventos eu não sabia, mas as pessoas já tinham ouvido falar de mim, já me acompanhavam, já tinha outros profissionais que me acompanhavam e achavam que eu era metido. Porque você não estava presente, né? Sim. Você, inocente, não sabia de nada. Não sabia de nada, porque tava tava só trabalhando. Nem Caraca. sabia. Eu tava fazendo a minha parte, tá ligado? Outra pergunta, como que foi o boom na internet, assim? Cara, como que foi o boom na internet? Porque foi uma foto que viralizou, que foi o quê? Não, cara, pior que não, coisa louca, né? Boom na internet. É porque eu ainda não considero ainda o boom na internet, sabe? Sério? Ainda não considero ainda, porque precisa alcançar algumas coisas ainda para considerar assim. Mas eu vejo que meu trabalho está sendo bem conhecido mesmo, as pessoas estão tendo mais acesso ao meu trabalho. Eu percebo isso de fato. Todo dia, diariamente eu percebo isso, os números aumentam. Uhum. Mas por mais que pareça, foi quando foi na Fátima? Não foi. Porque na Fátima até esqueci de falar o nome do príncipe. Uhum. Fiquei tão nervoso que eu esqueci de falar. Mas as pessoas me acharam mesmo assim. Eu acho que foi... Nath, o que você acha que foi uma virada aí na internet? Cara, porque foi tudo muito construído, sabe? Não foi tipo assim, foi orgânico. Porque a gente não faz patrocinado, nada tipo disso. Assim, não foi de um dia para o outro você ganhou. Não, pô. Sei lá, É 1 a 1. É 1 a 1. Bem devagarzinho. Não aí. teve voz de trabalho, teve trabalho. Uma publicação outra pegava mais, tinha engajamento, te hypava e tal, aí ganhava uns seguidores a mais. Foi muito construído, sabe? Tem gente que viraliza, né? A partir de uma foto, trabalho, vira chave. Foi bem construído ali, foi Foi trabalhando. a equipe mesmo da Fátima que te achou ou algum? Não, foi uma vez no Facebook, eu não tinha nem Instagram ainda. No Facebook, um conhecido de Nath, que já deu aula de teatro pra ela, trabalhava lá na Fátima lá. Aí ele tava procurando no Facebook, fez uma postagem procurando sobre empreendedores, história de empreendedores que tivessem 1 ano de trabalho. Eu não tinha 1 ano, tinha 2. Mas mesmo assim, a gente foi, né? Aí a Natália falou, Vitor, aqui, eu tava fazendo cabelo nessa hora. Lá na Trindade ainda. Aí eu falei assim, a Natália falou aqui, o cara que eu conheço postou isso aqui. Eu falei, Natália, eu não acreditava nessas coisas não, sabe? Crenças limitantes. Aí, que sei lá. Aí a Natália mandou mensagem pra ele. Aí ele falou, manda pra mim então, coisa e tal, eu quero. Manda pra mim, tá bom. Aí, Natália, Vitor, escreve sua história. Passou quantos dias? Uns 3 dias, 5 dias, sei lá quando passou, e nada eu escrevi a história. Já era domingo. Aí eu falei, cara, e se você olhasse, tinha tipo assim, milhares de histórias ali no post que ele fez. Muita gente que, tipo assim, jogou uma moeda pro alto, montou um castelo. Coisa louca. Eu fiquei pensando, pô, ele vai me chamar? Pô, o cara começou a fazer trança, coisa não vai me chamar. Crença limitante. Aí, resolvi, a Natália, vai escrever? Tu escreve a história? Resolvi escrever. Meio cheio de uma vontadezinha, mas escrevi. Resumido. É porque eu não acreditava mesmo. Aí mandamos pra ele, achei até que ele já tinha achado alguém, que levou muito tempo. Aí no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, ele mandou mensagem, se não me engano, falando assim, cara, a equipe adorou sua história, a equipe da Fátima adorou, e foi no dia seguinte, depois desse dia que ele falou que adorou, que foram lá, né? Aí você mandou, a produtora entrou em contato, no dia seguinte a equipe foi Já foi no dia seguinte lá em casa a equipe para gravar o trecho que ia passar um trecho gravado, né? Mas era ao vivo o programa. Aí, e tipo, eu não tinha cliente porque tinha acabado de virar o ano, né? Eu tava, tipo, eu tirava férias de 5 dias, às vezes era de 3, às vezes eu não tinha férias. Aí o que acontece? Minha irmã tinha acabado de tirar a química do cabelo da minha irmã, tava do tamanho do seu cabelo, o cabelo da minha irmã. Aí eu falei, cara, quem eu vou trançar, meu Deus? Não tem quem eu possa trançar. Natália tava com penteado. Falei, e agora? Chamei minha irmã. Jéssica, precisa gravar uma parada pra TV aí, cara, vai ter que ser você. Cabelo desse tamanho. Cara, se você ver a cara da minha irmã, tava um calor nesse dia. Se você ver a cara da minha irmã no vídeo, caraca, minha irmã A sofreu. gente consegue achar esse Aí eu vídeo pra no ela, YouTube? consegue? Eu vou lá ver. Falei, tá lá na minha página no Facebook, a gente repostou esses dias. Aí eu falei, Jéssica, não faz cara feia, não. Pelo amor de Deus. Fica direitinho. Fica na moral aí. Postura aí. Minha irmã só vê o olho dela assim. Aí
Fiz ali pra poder ilustrar a entrevista, né? Aí foi outro dia, né, que a gente foi? No dia 4 de janeiro a gente foi. Nós fomos ao vivo lá pro programa, né? Chegamos lá Cara, o que eu achei mais legal é que nós não fomos pra estar na plateia, né? Pra ser a plateia, nós fomos convidados, né? Então, Caraca, que legal. ficamos no camarim junto com os outros artistas, Caraca, sabe? bacana. Foi bem legal. Ficamos na salinha lá, cheia de comida, assim, muita comida. Eu falei, caramba. Eu não posso me acostumar aqui. Isso. Aí foi um carro lá buscar a gente no dia. Falou, ó, vou chegar às 5 horas da manhã. Tá? O motorista vai chegar às 5 horas da manhã pra buscar vocês. 5 em ponto, Ele cara. tava lá. Tô aqui. Aí eu, meu Deus, parece um sequestro. Aí, beleza. Chegou lá, ele foi buscar a gente. O cara, muito gente fina, falando sobre os lugares que a gente não conhecia no Rio e tudo mais. Muito legal, macarrão. Aí sentei e falei, nossa, couro. Posso me acostumar. Consigo, hein? Aí cheguei lá, andamos com o carrinho, né? Carrinho de golfe. Aquele carrinho né? de golfe ali é. Falei, caraca, que sonho, né? loucura. Caraca, que legal. Aí passamos na portaria, chegou lá, todo mundo já sabia o nosso nome. Várias portarias, tinha um produtor. Um levava a gente numa uma portaria, outro vinha, buscava a gente, assim, tipo, de portaria em portaria. De Por golfe em aí. golfe também. É mesmo? Aí todos sabiam o nosso nome, falavam conosco pelo nosso nome. Ah. Um dossiê. Ah, Cheguei sim, lá sim. com foto que eu nem tinha. E lá? Eu, Cara, os caras sabem de tudo, impressionante. Puxa, fecha tudo. Puxa a ficha toda, real. Aí chegou lá, a gente foi muito bem atendido. É uma magia de verdade, sabe? Vou te falar, ali eu falei assim, cara, consegui um empreguinho aqui. Vou lá ganhar trampa aqui, ó. Não, mas sério, é uma coisa encantadora mesmo, sabe? Lá O deve ser gigantesco, tratamento é muito grande. E a gente só viu um pedaço. É surreal de grande, sabe? Caraca. E a gente viu, aí fomos pro camarim, cheguei lá, tinha uns artistas lá. Aí eu olhei assim, falei, gente, conheço aquele homem de algum lugar. Conheço aquele homem. Aí eu já tava bonito, não precisava fazer nada. Tanto é que a maquiadora falou, não vou maquiar vocês não, porque vocês já são muito bonitos, você não precisa de maquiagem. Isso é real, tá? Aí o que acontece? Aí eu fiquei lá no camarim, passando tempo, até alguém vir falar com a gente, chamar a gente. Aí foram entrando os caras lá, os artistas, estavam no camarim masculino, latino, feminino. Aí tinha o Laí Renor, que era um dos apresentadores. Eu olhei assim e falei, cara, eu tô vendo ele abaixado botando sapato. Aí caraca, você é o Laí Renor? Aí ele, e aí, João Vitor, beleza? Eu falei, cara, sabe até meu nome? Eu falei, nossa, você é muito magro. Cara, ele é muito magro. Todas as pessoas na TV são muito magras. Elas são muito magras. E você olhando pela TV, não parece. Dizem que a TV engorda um pouquinho, né? Caraca, real, né? Deve ser por isso que eles são muito magros. Não dava pra reconhecer. E foi surreal, sabe? Aí entramos ao vivo, tinha Martinalha, tinha um monte de gente lá. Caraca, esse dia. caramba, que maneiro aí. Tinha Gustavo Cerbasi, Trocou top WhatsApp, também. não? Aí tive que trocar de camisa, porque a camisa que eu tava, linda a camisa, mas pode ser... Deu? Deu? Mas pode falar que a gente só encerra Camisa isso aí. linda, tá? Aí tive camisa linda, aí o que acontece? A camisa deu ruim, aí eu tive que trocar de camisa porque tava dando ruim na câmera, tava dando um monte de pontinho, aí eu fui utilizar a camisa de Thiago Leifert. Thiago, Só isso. Fiz a camisa de Thiago Leifert e aí fizemos a entrevista, foi muito show, fiquei muito nervoso nesse dia. imagino. Pô. Primeira entrevista, fazendo trança ao vivo, fiz no Felipe Andreoli. A gente foi lá no camarim, a gente repassou a ideia, a história. Aí ele falou, o que você acha de fazer em mim? Eu falei, pô, legal. Por quê? Eu ia fazendo alguém da produção, uma mulher de cabelo crespo e tudo mais, ia ser muito mais do mesmo. Ele falou, o que você acha de fazer em mim? Mas eu acabei de cortar meu cabelo. Eu falei, não. Liso e curto ao vivo. Ele, Vai pô, dar ruim. beleza. Aí eu, cara, mas vamos nessa. Falei, vamos tentar. Aí eu pensando, cara, se eu não conseguir fazer essa trança aqui, eu vou ser esculachado no mundo dos trancistas. Ao vivo, 10 da manhã. Aí, beleza, né? Fizemos, deu certo. Chorou um pouquinho ao vivo? Chorou um pouquinho ao vivo, mas deu certo, né? E a gente foi lá e foi muito bom. Esses dias até fizemos um TBT, foi bem maneiro. E muita gente acabou conhecendo a gente naquele dia, né?
E muita gente lembrou da gente agora que a gente fez esse TBT, porque não sabia que era eu, que tô muito diferente. Caraca. E foi bem legal, foi uma experiência ótima. Antes, né, para resumir, né, sobre a questão do cabelo, rapidinho. A partir dos penteados eu comecei a adentrar, né, em relação a estudo sobre cabelos crespos, que é uma necessidade gigantesca do público brasileiro, afro-brasileiro, de profissionais que entendam sobre cabelos crespos, não sobre cabelos cacheados. Porque muita gente tem essa confusão. Tem muitos profissionais que atendem muito bem cabelos cacheados, mas o público crespo tem uma carência gigantesca de profissionais que entendam fio seco, né? Então foi aí que eu comecei a me especializar e estudar sobre cabelo, e foi algo que eu me apaixonei e cada vez fui mais, né? Hoje eu faço coloração, hoje trabalho com tratamentos e tudo de forma natural, né? Menos coloração que uma base química, mas não faço relaxamento, não faço sustinho na raiz, soltura de cachos, nada disso. A gente trata o cabelo crespo real como ele é e a gente entrega muito resultados. A gente vem mudando a realidade das mulheres crespas brasileiras já tem alguns anos e isso é muito importante pra gente, sabe? Porque a gente trabalha com uma base de educação capilar, que é que a gente muda o que você aprende sobre cabelo ao longo da sua vida, que foi um aprendizado muito errado, sabe? Que nunca foi baseado em cabelos crespos reais, né? Sempre foi baseado em cabelos lisos, que foi adaptado para outros cabelos. Então, dessa vez, a gente tem um olhar específico, né? E principalmente individual sobre quem é quem e a necessidade de cada cabelo. Então, isso foi muito importante para mim. Queria falar só para poder. Perfeito. É isso aí, mano. Estourou, nosso tempo acabou. Eu vou te pedir para você deixar um recado aí pra galera que tá iniciando no mundo do empreendedorismo. Cara, se eu pudesse deixar um recado, né, para você que está iniciando, eu iria dizer para você siga seus instintos, né? Se você viu o podcast inteiro, ouça a voz, que todo mundo tem uma voz, tá? Siga seus instintos e faz o que você acredita, que lá na frente vai dar certo, sabe? E é isso. É isso aí, senhoras e senhores. Um João papo Vitor. bom, né, cara? Quando é bom assim, passa rápido, a gente nem sente, né? Voa. Que bom, Boa. que bom. Tá ficando pequeno, o tempo tá ficando muito A curto. gente vai ter que botar estender 3 maior. horas de 3 podcast. horas, não ia nem sentir. Em breve, quando vocês me convidarem de novo, a gente vai trazer uma parada mais pra frente. Opa. A gente vai trazer outras novidades, vai acontecer muitas coisas Faz uma legais. trança aqui ao vivo. Não, trança ao vivo, né? Opa, maravilha. Espero que seu cabelo esteja grande, tá? Faz em mim. Ele tem que persistir, não pode, Faz em mim. não pode Mas cortar. é 0800. Gente, quero agradecer, né, o convite. Foi muito bom conhecer vocês pessoalmente. Honra Vocês nossa. são gente fina demais, o espaço. Nessa minha primeira experiência, assim, com uma estrutura maneira, sabe? E fico muito grato, tenho gratidão de verdade, né, a vocês pelo convite, ao universo por me trazer essas oportunidades. E é todo mundo que assistir, né? Assiste aí, dá aquela moral, porque tá bem legal. É isso. Recados finais. É isso aí, galera. Não deixe de seguir o príncipe, né? O Tinchala. das tranças. O Tinchala das tranças. O rei das Tem que tranças. seguir, hein, cara? Não deixe de seguir ele, acompanhar o trampo. E também deixe seu like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos. E é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado, príncipe. Obrigado a todos vocês. Tamo junto, galera. Valeu. Foi. Pensei que você ia me agradecer também. É. Não, você